Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Gilberto Natalini, filiado ao PV. Vereador, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Zancopé. Um abraço para você, para essa bancada ilustre e por que estão nos assistindo. Agradeço a tua gentileza de ter abandonado o almoço familiar de aniversário para... Pois é. Não, mas eu almocei ontem, antecipamos a data. Antecipou. Hoje é um aniversário de trabalho, duro de trabalho. É a semana, Gilberto Natalini. Pelo amor de Deus, é a semana. Parabéns. Mais responsabilidade. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado a você. Também conosco Carlos Fernandes, que é presidente municipal do PPS. Carlos Fernandes, prazer tê-lo aqui, Carlos. Prazer, senhor companheiro. Obrigado pelo convite e quero aqui também agradecer a todos os espectadores e ouvintes por estar aqui. Também conosco o empresário Marcos Balsamão. Marcos, prazer tê-lo aqui, Marcos. Zancopé, obrigado pelo convite. É um prazer enorme dividir a bancada com pessoas ilustres. Para a gente é uma grata satisfação. Muito obrigado. Como é presidir a Associação Brasileira das Agências de Viagens de São Paulo, a ABAV? Não é fácil, é uma tarefa árdua, viu? Eu assumi a partir do dia 15 de outubro do ano passado. Temos bastante trabalho pela frente. Acho que a gente deve falar um pouquinho sobre esse tema aí no decorrer Sem dúvida, vamos da abordar conversa. Sem com dúvida. detalhes o que é ser presidente da ABAV. Ok, obrigado. Também conosco o doutor Laércio Laurelli. Prazer tê-lo aqui, doutor Laércio. Muito obrigado pelo convite, pela generosidade do convite, e quero cumprimentar a mesa de trabalho, na pessoa do vereador Gilberto Natalini, e espero que a gente consiga fazer um debate bom, autêntico, para que o povo, ou melhor, a sociedade, possa entender bem aquilo que está se passando no Brasil atualmente. O senhor é desembargador aposentado, mas o que é o Grupo de Apoio à Justiça que o senhor participa? Então, Zancopé, agradeço muito essa pergunta. Eu fui fundador do Grupo de Apoio à Justiça pelos aposentados. Então, nós criamos, quando eu me aposentei, nós criamos um grupo, sou o fundador, criamos um grupo para colaborar com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, demos esse nome, Grupo de Apoio à Justiça. E nós fazemos aquilo que, afinal de contas, deve ser. Mas eu não sou mais o secretário-geral. Mas participa ativamente. Eu participo ativamente. O que é. Participo ativamente. O senhor é fundador. Hoje nós temos como presidente o desembargador Renzo Leonardi. Então, a coisa está indo muito bem. Quer dizer que não sai das veias. Não pode, porque eu, quando me aposentei, eu não retornei à advocacia. Sim. Não retornei. Eu preferi me manter como desembargador, que é um título, e eu prefiro ajudar o judiciário do que, naturalmente, sair por aí me aventurando na arte de advogar. Eu ia atrapalhar os advogados e ia atrapalhar também... Não é verdade. E ia atrapalhar também aqueles que iam me contratar. Então, por isso, eu estou quietinho aqui, falando aquilo que devo falar. O senhor é muito humilde, isso sim. Diretório Nacional do PMDB deve confirmar amanhã, em reunião na Câmara dos Deputados, o já esperado desembarque do governo da presidente Dilma. A eventual saída do maior partido aliado preocupa o governo devido à possibilidade de um efeito dominó entre outros partidos da base aliada, com reflexos na comissão especial do impeachment. Contudo, o Planalto espera usar os inúmeros cargos ocupados pelo PMDB para atrair outros partidos. Natalini, Marcos Balsamão, doutor Laércio Laurelli, Carlos Fernandes. PMDB desembarca. Será que já desembarcou? Vontade. Eu acho que o PMDB está desembarcando, vai pular fora. E um aviso à presidente Dilma: quando o PMDB deixa o governo,
o governo acabou. O PMDB é o último a sair, o último a apagar a luz da varanda, e é isso que ele está fazendo. Então, eu tenho certeza que vão desembarcar, porque não há mais viabilidade política para o governo do PT, da Dilma É o Rousseff. primeiro que embarca também? Eles sempre ficam bem pertinho da porta. Quando a porta abre, entram. Agora, são os últimos a sair, como está acontecendo aqui. Ainda tem quem quer resistir e quer ficar, mas eu acho que amanhã, né, a decisão é realmente pular fora. O Temer já está se articulando com outras forças para assumir no eventual impeachment. Então, é uma situação de degradação. A gente fala isso com muita tristeza, né? O nosso país chegar nisso, uma presidente da República eleita com uma votação grande, ser apeada do poder dessa forma. Mas não tem outro caminho. O caminho é esse. Ou se modifica dessa maneira, ou o Brasil vai inviabilizar, porque ela não tem mais comando político do país, ela perdeu a mão, ela dá ordem, ninguém cumpre, cada um faz uma coisa, o Brasil está à deriva, e a cada dia escândalos novos, corrupção para tudo que é lado, o governo apodreceu de uma forma brutal. Então vamos torcer pelo país, né? Deus vai ajudar. Nossa Senhora da Aparecida, ela olha muito por nós. Eu tenho rezado toda noite para ela ajudar a iluminar os brasileiros para o bom caminho. Carlos Fernandes. O diagnóstico está feito pelo Natalini. Eu acho que é a cristalização de completo isolamento desse governo da Dilma, o fim do governo já. Quer dizer, e a operação que ele quer fazer é sempre como foi do Collor, né? Agora o PMDB vai sair, vai sobrar cargo, vai achar que vai conseguir impedir um impeachment com nomeações, com uma série de tramóias, né, para se manter, né? Fazer essa questão também de que é golpe e tal, mas o que aponta é o seguinte, é que o PMDB saindo apontou o fim desse governo e que nós temos que começar a pensar no próximo governo com o processo do impeachment, que vai se acelerar na Câmara Federal e que nós temos que pensar no novo governo, que vai ser um governo muito duro, com muita responsabilidade e que o que tem que ter muita certeza é o seguinte, é que tudo que possa acontecer, a questão da Lava Jato não pode parar. O país tem que passar limpo. A Lava Jato tem que continuar a fazer as suas investigações, doa a quem doer. Acho que isso também é um recado que as ruas têm dado, não vão sair da rua enquanto se achar que pode resolver esse problema político e de denúncias com o novo governo, também não será com isso. Acho que o governo que vem à frente vai ter que tomar medidas duras por esse característica que o Natalini fez, desse desgoverno, desse fim de governo que eles fizeram, acabando com o país, um novo governo duro de medidas, mas também tem que preservar e se avançar nas investigações para que todos que tenham responsabilidade, que tiveram responsabilidade nesse processo, esteja sendo apurado e punido. Essas questões não se podem passar por baixo do tapete. Doutor Laércio, o senhor que é desembargador, os integrantes do governo atual, quando se fala em impeachment, eles mudam para a palavra golpe. Qual é do ponto de vista da justiça? Bem, antes de eu responder a sua pergunta, que, afinal de contas, é a pergunta-chave da nossa conversa, entendo eu quero também dizer que o vereador Gilberto Natalini e o Carlos Fernandes colocaram o dedo na ferida, principalmente o Carlos Fernandes. Ocorre o seguinte, nós sabemos muito bem quem eles são. E, recentemente, eles demonstraram quem eles são. E ficaram loucos da vida por isso. Eles ficaram... A perplexidade foi tão grande porque o povo tomou conhecimento daquilo que eles fazem há tempos. Ou seja, agora eles estão com uma inovação. Está aqui, Base Nacional Comum Curricular. Sabe o que é isso, Zancopé? Não sabe? Traduza, por favor. Vou traduzir. Você já ouviu falar num tal de Karl Marx? Já ouviu falar? Sim. Muito sim. bem. Era um homem inteligente, só que um homem Nos maravilhoso, um tempos filósofo era excelente, essencial. excelente. Então, ele vem com aquela filosofia da inversão dos valores, ou seja, a verdade não é a verdade. Então, existe o quê? Existe o complemento. O complemento, qual é o complemento? O complemento é você falar outros objetivos, mas a verdade não existe. Ele diz que a verdade não existe. É como que, afinal de contas, dizer que o ser humano não existe. O ser humano não é real. A verdade
Nós somos os seres humanos e somos reais, nós existimos. Daí porque aquele grande pensador, aquele grande filósofo, lá de 1600, René Descartes, disse, penso, logo existo. Então, quer dizer que existe. O que é isto? É uma verdade. Então, eles invertem os valores. E esta Base Nacional Comum Curricular é uma afronta, é um perigo. É um perigo, porque eles estão. A proposta é ensinar as crianças, os seus filhos, os seus netos, os nossos netos, não é, a respeito da modificação da verdade. Quer dizer, não existe verdade. Existe, sim, existe um objetivo. Esse objetivo você pode fazer da maneira como você quiser, mas isso não significa a verdade. E, inclusive, é muito perigoso porque eles estão colocando a família, estão tumultuando a célula máter da sociedade, que é a família. Então, veja, dito isto, o que você espera mais dessa gente? O que você espera? Eu acho que a única solução é eles saírem correndo, mas correndo. Principalmente a senhora Dilma, que só fala em golpe. É que ela não tem... Ela é uma mulher muito inteligente. Ela é uma mulher que exímia também na sua atividade de armas. Ela conhece bem as armas, ela conhece bem as estratégias, as guerrilhas. Ela é maravilhosa, tem um domínio fascinante por isso. Então, ela implanta tudo aquilo que ela já aprendeu. Então, ela não quer sair do governo. Então, ela diz que é golpe. É só ler o artigo 85 e a lei 1079/50, que ela vai entender que não tem nada de golpe. O impeachment está lá, está na Constituição. É isto. Perfeito. Marcos Balsamão, como o empresário vê, como o empresariado vê este momento de Brasil? Na verdade, nós somos uma indústria de sonho, né? A gente vende sonho, de uma certa forma. Na contramão da política, de tudo que tem acontecido no mercado, a gente tem procurado se focar no nosso negócio, criando produtos e tentando absorver todas as oportunidades que o mercado vai nos dar a partir dos Jogos Olímpicos que acontecem esse ano. Do ponto de vista negocial, nós temos uma camada empresarial do setor de turismo trabalhando fortemente para criar produtos para que todos esses estrangeiros que venham para o país se movimentem pelo país, independentemente das questões políticas, e que aproveitem o Brasil, porque melhor que o Brasil é o brasileiro, é o povo brasileiro. Então, a gente tem trabalhado fortemente para que a gente não perca essa oportunidade da forma que a gente perdeu na Copa do Mundo. Mas, Marcos, quando você cita a Olimpíada, a matéria-prima é o dólar. A matéria-prima é o dólar. Na agência de viagens, sem dúvida, a matéria-prima é o dólar. Vamos colocar dessa forma aqui. Mas o mercado oscila muito no momento. Então, eu fico imaginando como vocês fazem uma previsão para a Olimpíada para poder chegar até lá. Não é nem depois. É esse quando eu pergunto do empresário, como um empresário, principalmente num setor muito oscilante, como é o caso do setor de viagens, não é? Está prevendo chegar nas Olimpíadas, se classificar para os índices olímpicos. É uma questão interessante. O Brasil está barato para o estrangeiro, né? Quando você faz uma conversão de 4 por 1, de 3,80 por 1, o estrangeiro vindo para o Brasil, com $1, ele tem R$ 3,80, R$ 3,70 ou R$ 4. Então, para o estrangeiro, é barato ele viajar pelo país. E do ponto de vista do brasileiro se movimentando internamente, o mercado, como um todo, ele tem trabalhado para criar produtos acessíveis que caibam em todos os orçamentos, bolsos e gostos. Então, a gente não pode, como eu disse, a gente não pode perder a oportunidade de receber esse estrangeiro considerando uma paridade de câmbio de 4 com 1. Sim. Então, seria um momento mais oportuno de nós vendermos melhor o país lá fora para que a gente receba mais turistas estrangeiros visitando não só o Rio de Janeiro como palco das Olimpíadas,
bem como o Brasil inteiro, que a gente considera como um país continental. E tem belezas naturais de norte e sul, leste e oeste. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, quando se fala em política, eu, particularmente, deixo a política de lado, abaixo a cabeça e trabalho, que é o que a gente tem feito bastante. Perfeito. Todo mundo aqui mora em São Paulo. Alguém aqui ainda não foi multado? Ninguém respondeu. Olha, Injustamente, né? Você quer dizer, injustamente. Não, multado, né? Porque é muito fácil ser multado aqui. Eu digo sempre, eu fui multado aqui em Ambiquaras, né? O limite ali é 40 por hora, eu estava a 41. E na segunda vez já estava em excesso de velocidade a 42. Então, é difícil você calcular isso. Eles mandam uma cálculo lá, né? Relativo, quanto você estaria, quanto não estaria. Eu sei que é para não caber recurso. Mas nos 3 primeiros anos da gestão Haddad, a frota de veículos da cidade aumentou cerca de 10% e a arrecadação de multas de trânsito subiu quase 24%, graças ao aumento de 57% no número de radares. O número de radares subiu proporcional à frota? Proporcional, Natalino? Não, dobrou. Dobrou? Aumentou em 57%. Sim. Quer dizer, hoje tem quase 1.000 radares em São Paulo. Eram 400 e menos de 500. Hoje tem quase 1.000 radares em São Paulo. 900 e tantos radares de multa. Posso chamar isso de indústria de multa? Nós fizemos um estudo, Zancopé e demais membros aqui, no meu gabinete, muito aprofundado sobre essa coisa da multa, do orçamento. O ano passado, a Prefeitura arrecadou mais de R$1 bilhão em multa. E se nós formos ver... Está no orçamento isso. Está no orçamento. E se nós formos ver, por exemplo, o que ele disse da produção, no caso, a produção industrial da cidade de São Paulo, ela diminuiu em 6% no ano passado. E as multas da Prefeitura aumentaram em 12%. Hoje, no jornal Estado de São Paulo, tem lá fechamento de 4.000 indústrias na cidade de São Paulo, 4.000. Então, quer dizer, enquanto a economia regride, a economia se atrofia, diminui de atividade, a única coisa que está aumentando na cidade, do ponto de vista de indústria, é a indústria de multa. E isso é feito de uma forma maldosa, porque você às vezes vai numa rua, você vai a 50, né? De repente passa para 60, aí de repente lá na frente, daqui a pouco 50. Você fica desorientado. O motorista hoje ele vive atrás de placa. Isso é feito de forma deliberada, exatamente para permitir, como você mesmo disse, foi multado por causa de 40 para 41, é uma coisa muito desagradável. E pior, esse dinheiro, isso já é grave, não é? Dizer que diminuiu o número de mortos, nós estamos estudando também. É verdade, deu uma queda razoável do número de mortos. Mas cidades da Grande São Paulo, que não têm essa indústria de multa, também teve redução igual do número de mortos. Então, eu vi aquele Flashman, aquele consultor de trânsito, dizer que, na verdade, a retração do número de mortos no trânsito se deve mais à crise econômica, ao desaquecimento da economia, do que propriamente às medidas. Agora, isso é uma discussão que nós estamos fazendo. Por último, Zancopé, para eu comentar esse dado, antes de ontem, 9 horas da noite, uma munícipe filmou, fotografou, mandou para nós, um carro a serviço da CET, pendurando faixa no viaduto Cidade Jardim, escrito: democracia sim, golpe não. Como? O carro da prefeitura, a serviço da prefeitura, pendurando faixas de caráter político, partidário, inclusive, porque essa palavra de ordem é uma palavra de ordem do partido do prefeito, do partido da presidente, pendurando faixas na rua, fazendo serviço com dinheiro de multa, porque esses carros são pagos com dinheiro de multa. Quer dizer, a multa que o senhor tomou está financiando campanha de defesa da presidente da República de uma forma ilegal e inconstitucional. Nós vamos apelar, eu vou para o Ministério Público, vou denunciar isso. Além de tudo, o dinheiro das multas, que são muitas, a indústria da multa, ainda é usado de uma forma partidária. Isso a gente não, São Paulo não pode aguentar isso é desaforo à população paulistana.
Doutor Laércio, quando eu perguntei, alguém aqui ainda não foi multado, o senhor disse injustamente. Eu quero complementar as palavras, as brilhantes palavras do vereador Natalini, porque as multas são injustas. Haja vista que você tem uma proibição, um limite de 40, você ultrapassou 41, esqueceram aqueles 10% de bonificação que se dava anteriormente. Então, você foi multado. Então, não é um ato injusto? É claro que é um ato injusto. E eu vou complementar aquilo que o nobre vereador Gilberto Natalini comentou, e ele foi muito, ele foi muito generoso. Essa tal de verba partidária que sai daqui furtada, que isso para mim é furto. Isso para mim o golpe é esse é o golpe. É manipular uma lei através de instrumentos para obter mais dinheiro, para ir, sabe para onde, Zacopé? Sabe para onde, vereador? Para o esgoto da corrupção. É isto. Essa verba partidária que o senhor mencionou... Mas ele não mencionou verba partidária. Sim, falou. Mencionou a utilização partidária. Então, a utilização partidária, na minha visão, Sim. é que vai para o esgoto da corrupção. É isto que eu entendo. Então, quer dizer que o senhor Haddad, que é um homem que aparentemente... não quero falar mal dele aqui no programa, porque não me compete falar mal de ninguém. Apenas apontar um fato. É um fato que, afinal de contas, ele deve ser revisto. Revisto pelos próximos prefeitos que vierem. Inclusive, nós, brasileiros, paulistas, temos que ter muito cuidado ao votar. Me perdoe a abordar esse tema, pelo seguinte, porque existem muitos que estão se aproveitando, não é, de uma armadilha, uma armadilha para conquistar o voto popular. Então, tomem cuidado com as armadilhas. Votem certo. Não vou aqui me pronunciar mais ainda, mas eu abomino, sim, estas multas que a Prefeitura do município de São Paulo coloca à mercê do povo paulista, sofrendo no bolso, porque nós hoje estamos economizando. Nós não vamos mais, diminuímos a nossa ida a restaurantes para comermos em casa, para economizarmos. Sim. É óbvio. O Marcos é que pode dizer. Ele vai falar a respeito. Então, a minha visão é esta. Vamos tomar cuidado com as armadilhas do autoritarismo da senhora Dilma Rousseff. O que irrita a população com isso é o que o Natalino diz, é a pegadinha. É isso que a população... É a armadilha, a pegadinha, que sobe, desce, velocidade. É um governo que, quanto a isso, ele faz um discurso bonito. Quer dizer, o prefeito Haddad, um bom aluno da USP, professor da USP, tudo, ele coloca a cidade num patamar estratosférico. Ou seja, é lógico que a gente sabe que reduzir velocidade diminui acidentes. É óbvio. Quanto menos velocidade... Me perdoe, posso entrar no seu comentário? Diminui acidentes, mas proporciona também a armadilha do furto, do assalto. Era quer dizer, é lógico que você tem menos acidentes, é uma tendência de ter menos acidentes, mas acidentes são provocados por ruas esburacadas, uma marginal que não tem tapa-buraco, a via que não está sendo recapeada. São dessas formas que provoca acidente. Então, ele põe uma cidade como uma cidade moderna, sobre essa questão de menos velocidade, menos acidente, e foi bem o Natalino lembrar que os acidentes diminuíram pela diminuição de veículos em tráfego, pela crise econômica provocada por esse governo, e tanto da Dilma como do seu Haddad. Ninguém pode esquecer que o Haddad é um poste do seu Lula. Um poste que se esqueceram de ligar na tomada. Eu sempre digo isso, não se iluminou. Não se iluminou. Não chegou, não deu nem tempo. E o mais interessante é que ele é um homem inteligente. É um homem inteligente, um homem culto. Um homem que ostenta uma cultura excelente. Como é que ele se curva eu brinco a disso, uma ideologia vil? O inferno está cheio de gente inteligente.
certo? Inferno está feio. Marcos, você disse que nunca foi multado, Marcos? Não é bem isso. Eu não sei Você se dizia isso... para mim, nunca fui multado. Na verdade, assim, eu tenho 56 anos de idade e até hoje eu dirijo desde os 18 anos e eu tomei 3 multas, inclusive uma pelo ex-prefeito Jânio Quadros. Que Ele me multava multou. pessoalmente. Multava pessoalmente. E na Rua Tamoios, ali no aeroporto, e eu fui multado por ele. E aí tinha um general junto com ele, e eu falei, seu prefeito, mas eu estou dentro do autoelétrico. E aí o general, na época, não lembro o nome dele, eu falei, não, absolutamente nenhum problema. Já ia te prender. Sem dúvida. Mas, de qualquer forma, eu tomei 3 multas e tomei 2 multas recentes, só que no carro da minha mulher, na saída da Marginal, entrando ali na Tiradentes. Aquele radar é um problema seríssimo. Aquela pegadinha mais clássica. Exatamente. E é o radar que mais multa em São Paulo, Sim, né? sim, E campeão. exato. E parece-me que o segundo é na Avenida dos Bandeirantes, ali no xadrez do aeroporto. Isso. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho me policiado bastante. Eu sempre fui muito cuidadoso com o trânsito. Graças a Deus, nunca me envolvi em acidente. Assim, sempre fui muito cuidadoso. Ontem mesmo, passando pelo bairro de Moema inteiro praticamente, a velocidade são 40 km por hora, tem casos de 30 km por hora. Então, assim, eu acho que é um exagero, acho que não precisa tanto radar, mas, assim, eu acho que precisa mais de conscientização. E, muitas vezes, a gente vê algum agente de trânsito aplicando uma multa que, se, de repente, em algum momento, ele conversasse com a pessoa, olha, lamentavelmente, se você está errado, da próxima eu vou lhe multar. Então, a gente não vê isso acontecendo, entendeu? Então, por isso, um cuidado maior ao dirigir. O ano passado inteiro, praticamente, eu me voltei para o transporte público. Eu moro próximo do aeroporto, trabalho no centro da cidade, são 16 quilômetros da minha casa até o centro da cidade, pela 23 de maio, Washington Luiz, todo mundo conhece a dificuldade que é aquele trânsito até o viaduto Toia, depois o viaduto Toia anda um pouquinho melhor, mas, assim, sempre com muito cuidado, com muita, principalmente pelos corredores onde os motoboys passam. Eu não sei se isso serve de consolo para alguém, mas a multa é um problema? A multa é um problema, mas a gente precisa melhorar, se conscientizar de que São Paulo é uma cidade muito grande, tem muito carro na rua, entendeu? E quanto menos as pessoas exagerarem, eu acho que a gente consegue Ele está chegar num certo, consenso. eu acho que ele tem razão. Só que é assim, vamos supor, um governo democrático, ele vai primeiro na educação. Né? Se a educação não surtir resultado, aí vai na multa. Aí pode ser multa pesada. Sem Eu tenho dúvida. leis, por exemplo, lavou calçada com mangueira, a lei que tinha lá era assim, vai para multa direto. Nós modificamos. Faz um aviso à pessoa. Na reincidência, dá uma multa, sim. forte. Então, mas se o dinheiro fosse usado, ao invés de pendurar faixa a favor da Dilma no viaduto Cidade Jardim e outros, como eles fizeram antes de ontem, 9 horas da noite, ao invés disso fosse usado para fazer uma campanha firme de educação no trânsito, eu aplaudiria. Mas, do jeito que está, eles só punem e não educam, não é? E pegadinha para todo lado, muita pegadinha. São Paulo é uma armadilha para quem dirige, a pessoa vai, aumenta, diminui, e no fim acaba sendo multado inadvertidamente. Você vem pela Via Dutra, quem vem do aeroporto de Guarulhos, de Cumbica, vem ali a uma velocidade de 90, entra na Marginal, é 50. É 50. Não dá nem tempo de pensar em reduzir. Agora, nós temos uma nova pegadinha, que é a pegadinha da vida, que é dos semáforos por pedestre. Semáforo que não dá 5 segundos para a pessoa atravessar a rua. Isso é a pegada da vida. Né? Imagina eu com 64, já não estou mais correndo eu e tanto. você dando uma corrida nisso. Quer dizer, a CET é coisa assim, há uma vida, há uma cidade ideal, que essa prefeitura... E existe a realidade. A realidade, a pessoa tem que andar 100 km por hora, o pedestre e o carro a 50, né? Para poder atravessar. Quer dizer, tudo feito para ser velocista para poder atravessar no farol. Deixa eu fazer um comentário comentário. Eu queria- sobre isso. Pode dar, Um não? pouquinho. Eu só queria completar eu aqui tenho uma certeza. ideia que ele lançou. Mas é mais ou menos nessa linha. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores já viajaram para outros países fora do Brasil. E as leis de trânsito fora
do país, elas são muito severas também. Principalmente, Carlos, quando você diz essa questão da preocupação com a vida. Quando o vereador falou da questão da conscientização, eu acho que é importante isso, porque você vai para os Estados Unidos ou você vai para a Europa, você colocou o pé na faixa de pedestre, todo mundo para. Então, É incentivo. é a questão realmente da conscientização. Eu acho que é importante isso. Mas a nossa hábito que cultura, nós temos aqui de ainda não colocar o pé atingiu esse fora da patamar, faixa. gente. A nossa cultura ainda não atingiu esse patamar. Brasília é Pode assim, ter né? certeza. Brasília param, né? funciona assim. É interessante, A Brasília. nossa capital. cultura ainda não atingiu esse patamar do pedestre pisar Curitiba na para faixa, o automóvel, o condutor do veículo imediatamente parar. Sim. Ainda não atingiu. Não atingiu. Eu não atravesso a rua aqui assim, dessa maneira. Bom, não tem semáforo. Eu não atravesso de jeito nenhum, porque eu sei que é alguma coisa. Mas eu queria completar aquilo que tão brilhantemente falou o Carlos Fernandes. O seguinte, de fato é verdade, os inteligentes também estão no inferno. Eu tenho certeza absoluta, porque se você ler Dante Alighieri, você vai entender que ele não levou para o purgatório aqueles que, afinal de contas, eram inteligentes, mas eles eram corruptos. E também não atingiu o paraíso. Ele os deixou no inferno. Quer dizer que eles não atingiram a perfeição que a gente entende o que ele desejava era a perfeição, chegar ao paraíso. Então, você tem razão. Parabéns. Eu preciso ir para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá no UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então, não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo.
100% do dinheiro que tinha passado. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o vereador aniversariante Gilberto Natalini, convidando a todos para o almoço depois do... Cada um paga a sua. Lógico. Um convite... Como eu não estou no Petrolão nem no Mensalão, então cada um paga a sua. Tem que dividir a conta. Tem que dividir a conta. Ele é filiado ao PV, também o desembargador Dr. Laércio Laurelli, que é integrante, fundador do Grupo de Apoio à Justiça, ele é aposentado como desembargador. Carlos Fernandes, que é presidente municipal do PPS, e também o empresário Marcos Balsamão, que é presidente da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens de São Paulo. Mas, Marcos, o teu objetivo de se aproximar dos associados? Porque quando eu falo ABAV, eu imagino que seja uma associação muito bem integrada. Bem integrada. Hoje a ABAV são 27 entidades espalhadas, incluindo o Distrito Federal. E São Paulo hoje representa aproximadamente... Só um detalhe, Pois quando não. eu digo ABAV São Paulo, a ABAV é nacional, mas a tua unidade é São Paulo. Paulo, isso, né? exatamente. Então nós temos a ABAV nacional, sendo o guarda-chuva das 27 ABAVs estaduais, incluindo o Distrito Federal, sendo São Paulo hoje representante aproximadamente de 60% de todas as operações turísticas que movimentam o Brasil. Então, assim, São Paulo eu diria que é emblemático, né? O número de associados, o número do mercado propriamente dito, São Paulo ele é muito representativo. Nós assumimos em 15 de outubro do ano passado, a entidade já vem se estendendo desde então, e como eu estou nesse mercado há muitos anos, eu até fico lisonjeado de ter recebido o convite, né, para estar à frente da entidade como presidente da seção São Paulo. E hoje, Zancopé, a gente não trata o nosso associado como associado, a gente trata como cliente. Tá? Eu não quero uma agência de viagens associada, eu quero um cliente agregando valor à entidade. O negócio é vender o turismo. Na verdade, exatamente. O É negócio isso. é vender o turismo. É incentivar o turismo e Exatamente. incentivar é vender o turismo. Exatamente. Para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos capacitar essas agências, treinar essas agências. Com toda a internet, né, à disposição de um mercado, são criados produtos a cada momento. E a entidade tem como objetivo criar esses cursos de capacitação para que a gente consiga tratar esse nosso cliente, né, ou preparar esse nosso cliente para comercializar esses produtos que estão disponíveis a cada minuto no mercado. Hoje, por exemplo, o mercado de São Paulo, aproximadamente são 3.200 agências que nós temos no estado de São Paulo. E hoje a gente tem aproximadamente uns 600 clientes desses 3.200, essas 3.200 agências. Por quê? O setor ele é muito diversificado. Você tem aquela agência bem pequenininha, como você tem aquela super agência, né? Você tem um mercado médio, você tem um mercado pequeno, você tem um mercado grande. Felizmente, esses 600 clientes que nós temos, ele é composto de clientes pequenos, de clientes médios, e temos as grandes agências também junto conosco. E, para isso, a gente cria esses cursos de destino, os cursos de capacitação, que é gestão de alta performance, que com esse mercado, né, mudando toda hora, você tem que cada vez mais fazer gestão na tua empresa. E, diante da dificuldade de mobilidade urbana que nós temos na capital, principalmente na capital, imagina trazer associados ou clientes de outras cidades de São Paulo para fazer cursos no centro de São Paulo. Então, é muito complicado. E a gente criou um ambiente de ensino à distância e que
felizmente, a gente tem tido êxito aí na veiculação desse material, desses cursos, não só para São Paulo, mas para como outros associados, outros clientes fora do Estado. Marcos, um detalhe quando se fala em turismo, em viagens, né? Eu imagino que o brasileiro ainda não tem uma cultura de turismo. Você citou o exterior. A França, por exemplo, parece que em janeiro fecha, o governo fecha. Vai todo mundo viajar. Não fica nem governo fica em casa. Aqui já fechou faz tempo. Que está fechado. Ninguém viajou. Muito bom, mas ninguém viajou. Mas na França, fecha. Acho que é em janeiro, né? Janeiro tem férias para todo mundo, tem que sair. Essa cultura, nós não temos ainda de você se programar, não para quando o governo fechar, né? Está fechado faz tempo. Mas quando nós não temos essa cultura de viajar, de fazer as pessoas viajarem realmente, se é para fora, se é para turismo interno, não importa. Nós não temos esta cultura. Eu cito a França porque eu acho fantástico isso. Até se você precisar de alguma coisa, tá de férias. É verdade. Eu diria o seguinte, eu diria que o brasileiro tem mudado um pouco esse comportamento na hora de viajar. Eu concordo com você. A França fecha, a Grécia fecha. Sim. Alguns comércios da Inglaterra fecham. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eles aproveitam as férias de verão, que é diferente da nossa. Isso, eu citei a França porque até o governo fecha. Precisar de um vereador só na colônia Eu estive recentemente em Paris e eu peguei alguns lugares fechados e, assim, em férias. Sim. Literalmente em férias. Mas do ponto de vista do negócio, o brasileiro ele tem mudado um pouco esse comportamento. Tá? Até diante dessa instabilidade de dólar, ele tem se programado mais para viajar. Porque você sabe o quanto você vai gastar lá fora, mas você não sabe o quanto você vai pagar aqui a hora que você for pagar a fatura do cartão de crédito, em função, né, dessa instabilidade do câmbio. Mas, como eu disse na pergunta anterior, o Brasil está barato, então vamos trabalhar fortemente para recebermos os estrangeiros aqui, que é uma oportunidade ímpar que nós temos agora com o advento dos Jogos Olímpicos. Mas, por outro lado, o Brasil, ou o brasileiro, ele tem viajado. Ele poderia viajar mais, Sim. mas ele tem viajado. Quando eu digo muda o comportamento, o brasileiro que fez as viagens nacionais, ele passou para as viagens sul-americanas, que foram para a América do Norte, que foram para a Europa, e, por último, eles fazem as viagens exóticas, né? Aquelas viagens diferentes para a Ásia, né? Para o Oriente Médio. Essas são as viagens, praticamente, depois de tudo que eles fizeram em termos de viagem, eles começam a fazer as viagens mais exóticas. Mas, assim, eu digo que o brasileiro mudou o comportamento, ele tem olhado mais, ele tem feito pesquisas na internet e depois ele chega com essas pesquisas praticamente prontas e aí ele vai usar a consultoria de um agente de viagens para poder compor, para poder montar este roteiro, este produto, entendeu? Para que ele viaje com segurança e, naturalmente, com a sua família. Né? Cada vez mais. Não tenha dúvida, estamos trabalhando para isso, para que ele viaje cada vez mais. Mas o que me preocupa Pois nisso não, é o empreendedorismo do setor de viagens. Isso é um dado para o Brasil importante como receita internacional dentro dessa crise. Não tenha E dúvida. internamente também de uma solução para o turismo das pessoas que aqui vivem e que não conseguem mais viajar para fora com o dólar a 4. Claro. Agora eu quero dizer assim, este governo, o sonho acabou, né? O sonho acabou, que era das viagens internacionais, que esse governo Dilma fazia toda essa cantilinalha de que estava tudo resolvido no Brasil. O legado da Copa ficou aonde na infraestrutura do país e do turismo? Fizeram umas maquiagens em aeroportos, não resolveram o problema de infraestrutura. O problema em São Paulo, do turismo de negócio, é que a cidade trava, a prefeitura trava o desenvolvimento do turismo de negócio. Então, é uma irresponsabilidade desses governos, 12 anos de governo do PT, tanto federal, que não resolveu a infraestrutura e continua caro viajar no Brasil, continua caro, apesar de só estar competitivo porque o dólar virou, mas continua sendo caro você viajar para o Nordeste, para o brasileiro viajar, porque não tem infraestrutura. Está diminuindo os voos nacionais,
É uma crise no setor que vem desse legado desse governo. Por isso nós precisamos mudar esse governo rapidamente. E na Prefeitura de São Paulo, esse governo do Haddad também não desenvolveu isso. Não se destravou uma questão do turismo de negócio, focar no turismo de negócio, que São Paulo tem essa vocação, né? E nós continuamos andando para trás e vamos perder uma década para a gente se recuperar. Fazendo até uma observação sobre a sua colocação, Carlos, muito pertinente. O turismo, todo mundo sabe que é o setor que mais emprega no mundo, né? Porque quando a gente fala em turismo, a gente não fala somente nas agências de turismo. A gente fala nas agências de turismo, gastronomia, nos shoppings, no táxi, no carrinho de pipoca. Quer dizer, você tem, né, um vetor da economia extremamente importante. Quando a gente assiste aos noticiários, principalmente nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama fala fortemente em investimento em turismo, nossa, aquilo é assim, é como se fosse um colírio, entendeu? E eu gostaria muito que os governantes, de um modo geral, olhassem para esse setor, como um vetor da economia, né? Olha um dado importante. São Paulo, o vereador deve saber disso, ele representa 9,72% do PIB de São Paulo, o turismo. Assim, olha um outro dado importante. O turismo é o que mais compra disparado enxoval de cama, mesa e banho, é o turismo que compra. Televisores, despertador, tudo que envolve a construção de um hotel, você precisa comprar televisão, sim, você precisa comprar enxoval, os amenities de banheiro, né? Isso tudo está dentro do vetor da economia do turismo. E é um mercado extremamente importante e riquíssimo. Principalmente por quê? Porque nós temos belezas naturais que muitos países do mundo não têm. E é o que eu espero dos governantes, que invistam nesse setor, que olhem esse setor com lupa, que eu acho que é super importante. E eu concordo contigo da questão de infraestrutura, dos aeroportos, e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar, a iniciativa privada vai trabalhar para ajudar, seja qual for o governo, que olhe para esse setor como diferencial e como vetor do crescimento da economia. Tem gente que já vai pedir estadia e tudo mais, aí cuidado. 90 mil eventos de negócio por ano na cidade de São Paulo. Mais de 90 mil. Exatamente. Que não corra uma visão míope, né? Sim, é este o detalhe. A movimentação, isso é tão emblemático, isso é tão importante. Quando ele descreve, né, o quadro de turismo, incentivo, tem aqueles que já têm a visão míope. Opa, nós não sabemos desse setor, acho que a gente pode É um setor muito importante, muito importante. Turismão aí. É muito importante. E um setor riquíssimo, né? Um setor riquíssimo. O vereador lembrou bem. A quantidade de eventos. Não fala que é riquíssimo, por favor. No momento, não fala que é riquíssimo. Essa palavra atrai. Mas, olha, eu diria desvirtuamentos e tudo mais. Mas eu acredito muito que lá na frente... Sem dúvida nenhuma. Esse setor vai ser uma pontinha do iceberg ali. E eu tenho certeza que lá na frente a gente vai olhar o turismo como um setor importante da economia. Perfeito. Carlos, o que é o programa diferente? Programa diferente? Você concorre com gente que fala? Não concorremos. Vocês têm aqui todo Você apresenta o programa, é isso? Não, eu sou o diretor lá e o Maurício Huerta tem um programa. Sim. É o que faz muita apresentação. Eu participo de algumas entrevistas, né? É um programa sobre política, sobre variedade. É na TV aberta? TV aberta. Todo domingo às 9h30 da noite. Nós estamos sempre lá debatendo a cidade de São Paulo e os temas nacionais. Já levamos algumas pessoas, o Natanel já teve lá, muitas pessoas. Estamos lá adquirindo experiência para chegar no gente que fala. TV aberta é dirigida pelo Fernando Mauro. Exatamente, lá o canal comunitário, mais chamado que canal. É nosso parceiro aqui na nossa E também estamos no YouTube, Sim. Doutor Laércio. Pois não. Controladoria Geral da União confirmou fase de negociação para fechar um acordo de leniência com a Odebrecht. Esse acordo, eu gostaria que o senhor esclarecesse por que este acordo.
vezes se torna tão difícil? Porque a alegação do governo é que deve-se fazer este acordo para não prejudicar a mão de obra no país, a geração de empregos. Mas também se desvirtua isso. Lógico que se desvirtua. Eu tenho uma outra colocação. A Controladoria Geral da União, o que ela fez? Ela proclamou este acordo de leniência com um único objetivo. O objetivo é de afastar o judiciário de qualquer tipo de delação premiada. Ou seja, a delação premiada, é bom que se diga aqui aos seus ouvintes, que a delação premiada é um codinome. Na verdade, nós temos que entender que o que ocorre no procedimento penal é a colaboração do acusado. Isso lá em 1999, nós tínhamos um problema muito sério, que era aquele sequestro mediante extorsão, e nunca se descobria o acusado, o réu, aquele que praticava o delito. Então se deu a oportunidade da Lei 9.807/99, que está vigindo até hoje, para colocar um ponto final nessa história. Mas nessa lei 9.807 não se fala em delação premiada, se fala assim em colaboração. Este codinome delação premiada ocorre desde as ordenações filipinas, lá atrás, 1595, que foi proclamado em 1603, e o Brasil adotou as ordenações filipinas até a inovação do Código Civil de 1916. Então, lá existe essa colaboração. E, quanto à colaboração, você tem um prêmio. Que prêmio? É a redução da pena, que está aqui. Redução da pena e também a isenção de um pagamento, até de multa, se for o caso. Mas a redução da pena, a legitimidade do Instituto é do Poder Judiciário. Não tem absolutamente nada a ver com a Controladoria Geral da União. Absolutamente nada. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão querendo afastar a eficiência, a eficácia do Poder Judiciário, no sentido de proclamar essas pessoas, esses infratores da Lava Jato, como bem disse aqui o Carlos. Então, o que eles querem? Eles querem afastar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é uma divindade, é uma pessoa maravilhosa, é um homem que o Judiciário estava precisando para mostrar a coragem de dizer a verdade. A verdade, não é o objetivo transformado em outras coisas, mas sim a verdade. O que é a delação premiada? O que é a natureza do Instituto? É a busca da verdade real. Se você não tem a verdade, então ela não se conscientiza, ela não se aplica e volta tudo ao status quo. É a primeira vez na história, nunca antes na história deste país, né? O corruptor chegou às malhas da lei, né? É a primeira vez. O corrupto não sofria nada porque o corruptor não se apresentava. Mas, José Copé, era identificado. Nós temos na Itália ocorreu em 1992 Manipulite. Não é? A Operação Manipulite. A Operação Manipulite ela foi muito bem dirigida pelo então juiz Antônio Di Pietro, hoje presidente do Senado da Itália. Não é? Dirigiu de uma forma brilhante, mas, no fim, ele até chegou às barras do Judiciário, foi processado, mas, felizmente, isso foi tudo, foram arquivados os processos, e lá o Berlusconi é quem levou a pior, tanto é que teve que acabar com o governo. Então, essas coisas todas envolvem políticos, habilidosos políticos. Políticos que não exercem, na minha visão, não exercem a função ideal, ou seja, fazer o bem para o Brasil, não exercem. Eles só pensam em manipulação. Esses que estão envolvidos na Lava Jato. E aqueles que estão, naturalmente, tentando dizer para você
caríssimo ouvinte, caro telespectador, que é golpe, não tem nada de golpe. Impeachment não é golpe coisíssima nenhuma. E a leniência e a delação premiada, ela tem que estar no bojo da instituição que, naturalmente, rege esse instituto, ou seja, o Poder Judiciário. Doutor Laércio, algo a acrescentar, Natalino? Só aprendendo. Isso é ótimo para nós. Doutor Laércio Lauleri, eu agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. É sempre bom tê-lo aqui e, principalmente, que a justiça continua a contar com a tua sapiência, o que é muito importante. Eu que agradeço a sua gentileza, a generosidade, você ter me convidado. Eu também estou aprendendo muito com esses pares que aqui estão, com o Carlos, com o vereador Natalini e também com o Marcos. Hoje vocês deram uma lição bastante proveitosa para mim também e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de bom para a nossa pátria, porque a nossa pátria é que importa. Carlos Fernandes, o programa Diferente já está elaborado para esta semana? Estou saindo daqui para ir gravar duas entrevistas hoje, mas a pauta... Quem vai participar lá? O Fábio Feldman, sobre questão econômica, ambiental, e também a presidente do PMB. Nós vamos fazer essa, mas estamos preparando uma pauta para o final de semana sobre impeachment. Eu queria agradecer a todos aqui também. O PPS não é parte da base governamental. Nós entregamos tudo lá no comecinho, antes do mensalão. Nós fica com o ministro, que era o Ciro, fica com tudo, que desse governo só vai criar confusão. Eu queria aqui só também agradecer e deixar registrado que o país passa por mudanças e nós precisamos ter esperança de mudar. Esse próximo governo que vem, nós precisamos ter muito empenho, mas também muito apurar e manter as apurações para a gente transformar esse país, porque nós estamos perdendo uma década. Esse governo está deixando o Brasil uma década para trás. 2 anos de governo, uma década, e passar esse país ali para ter uma nova política, não ter politiqueiros. Política é uma coisa muito sábia. A política, o que nós estamos cheio é de politiqueiro. Nós estamos cansados, né, Natália? De ver essa coisa. Grato, Carlos. Tá bom? Muito bom tê-lo aqui. Marcos Balsamão, muito bom tê-lo no nosso Gente que Fala. Obrigado pelo convite. Foi uma honra dividir, né, com os senhores essa bancada. Como eu digo, reafirmo, o turismo é um vetor importante da economia. Muito importante. E todos os consumidores desse país procurem um agente de viagens pelo site abave.sp.com.br ou Abave Nacional, acho que é importantíssimo. Abave, é só Abave acha. Abave vai achar e a gente segue trabalhando fortemente, criando produtos, independentemente de toda a circunstância. Vamos olhar para frente e nunca para trás. Gilberto Natalini, mais uma vez, parabéns e agradeço a tua gentileza. Eu que agradeço a vocês, a Cooper. Parabéns para ele. Agradeço muito pelos parabéns também. O Carlos Fernandes, o nosso desembargador Laércio, o Marcos Balsamão aqui do Turismo, os telespectadores, internautas e ouvintes que ficaram aqui ouvindo a gente discutir esse assunto. A gravata verde é parte do traje sempre? Eu tenho uma coleção, porque eu estou ganhando muita gravata verde, porque eu sou ambientalista, né? E o pessoal me dá gravata verde e eu uso, eu gosto. Mas eu sou corintiano, viu? Eu quero deixar claro aqui na bancada, viu? É só a gravata que é verde. Identificação com o PV, por isso que com o Partido Verde. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.